O Léo Dias, esses dias ele veio a público quando aquele menino que cantou lá para aquela. Para quê? A Ganzaroli lá. Ele falou que os homossexuais sofrem muito e eles estão pecando contra Deus. Os homossexuais mesmo que têm mentalidade, que pensam e que, entre aspas, não querem viver na promiscuidade, na sodomia, eles reconhecem que estão em pecado. E eles lutam para não viver na prática do pecado porque eles sabem o que lhes aguarda, como Léo Dias, dizendo que eles estão perdidos, que não tem chance. Mas se essas pessoas se apegarem com Deus, se aproximarem de Deus, Deus perdoa os pecados e tem a capacidade de lhes ajudar a vencer a sua natureza. Não tenha dúvida. Primeira atitude. Quem quiser, disse Jesus, eu quero. Tem certeza? Quero. Negue-se a si mesmo. Então negar. Vou negar por amor a Cristo. E tem que ter algumas estratégias. Eu tenho que sair daquele meio. Porque o ser humano é fruto do meio. Eu tenho que sair daquele meio. Eu tenho que cortar o vínculo. Jogar a agenda fora. Desviar do mau caminho. Eu sei que por aqui eu vou encontrar algo, eu vou desviar do caminho. Ou seja, querer, tem que querer. Segundo, negar a si mesmo. Jesus perdoa sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Agora, querer Jesus como Salvador e não querer como Senhor é o que essas igrejas, inclusive, estão fazendo. Tenha Jesus como seu Salvador, mas não ter Jesus como seu Senhor. Senhor é aquele que diz, pode, não pode, vai, não vai. Então eles querem o Salvador e não o Senhor. No podcast, Eu Acredito podcast, do Fábio, alguns dias atrás, foi a entrevista do Abílio Santana. E deixou muitos panos para as mangas. Ele fala que o homossexualismo é uma invenção. E que se tivesse de olhar no rosto de um homoafetivo, diria para ele, Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quem negar a si mesmo, é claro que Jesus perdoará seus pecados. E diria também que lá em Gênesis está escrito, dominai a terra. O homem é dominador. E mencionou que Satanás não quer que eles vejam que o homem é dominador, porque o homem poderá dominar a si mesmo, e tem de ser assim. E que, na verdade, o que os homoafetivos têm de fazer é tomar vergonha na cara, porque isso é pecado contra Deus. E aí, essas pessoas estão perdidas. É preciso serem libertas. Não devem ficar saindo do armário e acreditar na ideologia de gênero. E ainda é sobre isso que eu quero, me atendo a alguns pontos aqui, mostrar outras realidades atinentes a esse assunto. Olá, sou o pastor Frank Lima, você é bem-vindo ao canal Abrindo a Mente. Já vai dando like nesse vídeo que vai estar muito quente, muito bom. Você que ainda não é inscrito, aproveite, faça agora. Aos recém-chegados, um grande abraço, estamos juntos. Quando o pastor Abílio Santana disse que a homossexualidade ou homoafetividade é uma invenção, eu concordo com Abílio que as leis para proteger os homoafetivos é coisa mais nova comparado com a história brasileira. Mas, em questão da homossexualidade, isso não é novo, sempre teve, desde criança que eu vi isso acontecendo. Agora, se a biologia diz que o que passa para um homem ser efeminado e uma mulher ser lésbica é excesso de hormônio feminino em homem, ou excesso de hormônio masculino em mulher, eu posso compreender. E quando os pastores fazem uso da biologia e diz a biologia é clara, é assim, é assado, eu gostaria que isso fosse observado de uma forma generalizada. Mas na hora que a biologia disser que o livro de Gênesis é uma mitologia, que na verdade o homem não veio do pó da terra, tem outra forma de evolução, então já aí a biologia não será mais clara, né?
Mas não vou me ater a esses pontos aí de dualidades, de parcialidades, de polarização. Beleza. Eu digo o seguinte, se o conceito de homoafetividade é uma invenção, como disse o pastor, e até certo ponto eu concordo com ele, então, a igreja-templo também é uma invenção. Quando Pedro abordou Jesus e disse, olha que pedras, que magnitude, Jesus disse, não vê tudo isso, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E Jesus disse, derruba esse templo, ou eu derrubo esse templo, em 3 dias eu edifico novo. Então, o templo de Jesus são seres humanos, mas os homens inventaram. Os homens criaram uma casa para dizer que é para Deus, embora Deus tivesse dito, eu sou grande rei. Que casa me edificarias para que eu habitasse? Mas os homens inventaram. Os homens inventaram aqui no Brasil dízimo para brasileiros. Quando o dízimo fazia parte da lei de Moisés, e era comida, era trigo, cevada, coentro, cominho, era tudo. Dízimo significa dizimar, cortar com foice. Não tem nada a ver com dinheiro brasileiro. E Jesus não recebia dízimo porque era da tribo de Judá, mas eles inventaram uma coisa aqui no Brasil que é entregar dízimo para ele, dinheiro, e se não for, será amaldiçoado. Lá em Malaquias, quando está escrito, no capítulo 3 de Malaquias, 10 em diante, quando Deus falou, se vocês trouxer o dízimo para minha casa, que a casa tinha a viúva, o pobre, o órfão, o estrangeiro, o levita, a casa de Deus sempre foi essa. Eu vou mandar uma bênção do céu. Aí a bênção eles dizem que é dinheiro, não é. É chuva. Ele diz, eu vou repreender o devorador, o cortador, o migrador, o assolador, o destruidor, para não consumir o fruto da terra. São gafanhotos, eles dizem que são demônios, que se não der dízimo vai para casa do crente. Eu ouvi Napoleão Falcão pregando na década de 80 sobre isso, e eu reproduzi em uma congregação chamada Cachoeirinha dos Boegas, no primeiro campo lá em Marruais. Eu digo, esses são demônios, espíritos que atingem o crente se não for dizimista. Eu acreditei nisso. E eu também acreditava que o que entregasse para mim, o certo era eu dividir, era eu cuidar das pessoas. Ainda bem que eu fiz essa parte certa, porque senão eu estaria errando também. Mas a invenção dos homens. E aí dizer que Deus vai mandar uma bênção tal que vai haver maior abastança, vai dizer que a pessoa vai ficar rico, vai ter uma empresa grande, vai ter mansões, vai ter... Não. Ele disse que a bênção era chuva na terra para que a terra produzisse e as pessoas dissessem que era uma terra deleitosa porque estava dando pão para o faminto. Entende? Então aí você vê que foi uma invenção a forma de dízimo, a forma de templo, de coisas no Brasil, por exemplo, tudo inventado. Por exemplo, a ceia. A ceia que tem na igreja evangélica não é a ceia que a igreja primitiva fazia. Primitiva não, primitiva é uma coisa bárbara. A igreja no início fazia. Eram chamados povos do caminho, os do caminho, ou por fora chamavam de seita dos nazarenos. Na verdade, quem chamava de seita blasfemava, quem chamava de povos no caminho estava certo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Então aquela ceia da consubstanciação, um pedacinho de pão com um pouquinho de vinho para representar, são dogmas criados como se fosse varas fechando um curral para as pessoas ficarem presas lá dentro. Eu tenho que tomar a ceia lá dentro. Mentira. A ceia é acreditar em Jesus uma única vez, crer que ele dá a vida eterna, receber o seu Espírito e acabou. Jesus disse, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Mas quem comer do pão que eu der nunca mais sentirá fome. Isso é a vida eterna que é dada através da fé, não é? E aí, de invenção a invenção, os padres e pastores, é tudo invenção também. Aqueles dons de Efésios 4:11, ele mesmo deu uns para apóstolos, pastores, evangelistas, doutores, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento do santo. Deu no passado, não é dar. Ele deu no passado. E tem pessoas com todos esses dons aí. Deu, né? Deu dom para Moisés apacentar, né? Deu dom para Paulo. Paulo não era considerado apóstolo por nenhum dos apóstolos, mas ele foi pelo dom, entendeu? Apóstolo pelo dom. Por exemplo, evangelistas. O Estevão era um evangelista. Ele foi ordenado diácono pela igreja, mas era evangelista. São dons, né? Deu no passado, querendo o aperfeiçoamento dos santos até
tem prazo de validade, que todos venham ao conhecimento de Jesus, à varonilidade, à perfeição do entendimento da fé em Jesus. Pronto, acabou a validade destes. Porque só tem um apóstolo da nossa confissão. Deus enviou o seu Filho para que quem nele crê tenha a vida eterna. O apóstolo, enviado por Deus, né? Apóstolo, profeta. Ele é o profeta da nossa confissão, que profetizou o reino de Deus por último. E foi depois de João Batista, o último dos profetas. Só que Israel tem ele só como profeta, né? A igreja tem ele como Messias. Apóstolos, profetas, evangelistas. Ele foi o evangelista que evangelizou com o próprio sangue. Quando ele dizia assim: as raposas têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem na terra um lugar onde reclinar a cabeça, porque era evangelista itinerante. Estava pregando aqui, ali e além. Só que o modelo dele é diferente dos itinerantes de hoje, que são negociantes, que são empresários, que têm os secretários e têm as pessoas para fazer, os agenciadores, para gerar muito dinheiro, faz até contrato no papel e tudo. É diferente destes. E quando enviou Pedro, André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, os 10 que ele enviou, os 12 apóstolos, aliás, ele disse: olha, não precisa levar ouro nas roupas, não leve espada, onde chegar que forem recebidos, fique lá. Né? Então o obreiro é digno do seu salário. Era isso, não era cachês alto, não era nada, era ter hospedagem e ter comida, somente isso aí. Muito bem. Bispos e apóstolos, tudo inventado, é criação. Mas na igreja tem bispo. Na verdade, lá em Jerusalém tinham os presbíteros que eram chamados anciãos do templo, e eles mesmos eram soldados que foram com varapaus para pegar Jesus. Eram os mesmos que pegavam pedras para apedrejar as pessoas. Então, eles eram carrascos, mas na hora que a igreja evangélica quer citar presbíteros, menciona eles. Mas presbítero era ancião, né? Só que é bispo, é presbítero. A igreja católica pega o bispo, que lidera na diocese, aí os pastores têm o bispo, que é maior do que pastor, tudo invenção, não existe isso. E, por exemplo, biblicamente também as pastoras. Tem a pastora Camila Barros, ou tem a pastora Cassiane, tem a pastora não sei quem, tem a pastora... Biblicamente também não existe pastora, entende? É tudo invenção. E essa história de levita, que o levita agora é o que canta no santuário. Gente, os levitas, que era uma das 12 tribos de Israel, eles uma vez carregaram a arca e eles cantaram. Assim como Miriam uma vez dançou. Miriam não era dançarina não, que vivia dançando na igreja ou na boate, no lugar. Não, ela não era dançarina. Acho que Miriam dançou, né, na passagem do povo pelas águas do Mar Vermelho. E conta que uma vez os levitas cantaram. A função dos levitas não era cantar, era estar no santuário cuidando da arca e com eles a casa de Deus, né? Que a casa de Deus não era só o Shekinah que descia, não era só a arca. A arca era pequenininha, a casa de Deus eram seres humanos que estavam ali, que se alimentavam, eram cuidados pelos levitas. Toda igreja, se fosse igreja do Criador, porque igreja é pessoa, igreja é eclésia, é pessoal tirado para fora do sistema. Era para ter a casa de Deus, as pessoas carentes ali. O Abílio Santana também falou que o Clodovil tinha consciência de que estava errado, mas não podia deixar a prática. Até que ele elogiou o Clodovil. Mas, se o Clodovil tinha consciência e o Abílio Santana elogiou o Clodovil, né? Eu digo que eu também tive consciência do sistema e aí deixei a prática. Deixei de sair de lá, né? Eu já tinha estado mais de 20 anos e cheguei ao momento que já tinha feito o que tinha de fazer. Preguei lá, desfazendo do sistema, que o sistema me abraçou, o sistema me quis, o sistema está aí, ele está em cima. A base do sistema é o gado, é o povão que sustenta o sistema. Nem conhece, mas sustenta, né? Mas eu tive consciência e deixei o sistema. Acredito que os líderes também, os que querem servir a Jesus, deveriam largar o sistema. Não foi o que Paulo fez em Filipenses 3? Da tribo nobre de Benjamim, filho de um homem que era fariseu, que tinha a cidadania romana, foi zeloso da lei, como zeloso chegou a ser fariseu, e aprendeu aos pés do reitor da Universidade dos Judeus de Teologia, que foi Gamaliel, e como fariseu teve cartas para ir a Damasco perseguir a igreja, e pegou tudo isso, jogou fora. Eu fiz também.
Joguei fora tudo isso. Aí aparece uns filhos do cão com a coa, do diabo com a diaba, e diz: você é um frustrado, eu não sei o quê. Vá se lascar, filho de uma égua. Se não conhece a minha história, é bom vir, como eu sempre digo, fazendo perguntas. Teve um ordinário que entrou no canal aí, e aí veio falar besteira. Eu dei logo 4 respostas para ele. Talvez aquele filho do cão nem passe mais de volta lá. Mas é o que eu sempre digo, sabe? Com ignorantes, eu tenho paciência. Com pessoas leigas, que eu praticamente posso dizer que eu sou leigo também. Eu não sou um PhD, eu não sou ThD, eu não sou doutorado, eu não sou graduação. Meu conhecimento é para a vida eterna, né? Tenho experiências como líder, como pastor, experiência como pregador itinerante, experiência em muitas áreas, inclusive fiz teologia também, mas isso não me dá o direito de desprezar ninguém. Mas aí, o cara que chega aqui me julgando, dizendo o que eu sou, sem nem ter visto outros dos meus quase 400 vídeos, viu só um pouquinho do vídeo e vem dando uma de Joãozinho sabe tudo, jogando lama em mim, eu jogo pedra de quina mesmo na cabeça, no Kengo, não tenho dó não. Essa é a realidade, né? Então eu penso que os líderes deveriam fazer igual Paulo, padres e pastores, deixar o sistema reputar como merda, porque é mesmo. O sistema é merda, mas é uma merda que as pessoas estão tudo atrás, entende? É o gado, tudo atrás dessa merda. Vai lá, gado. Aí o gado vai, vem cá, gado. Vai lá, gado, vem cá, gado. O sistema faz isso. Então o Abílio Santana disse, Deus fez o homem para dominar, fez o homem dominador. E Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Beleza. Então eu pergunto, tá certo? Se alguém é homem e tem desejo tem hormônio feminino nele, e ele tem desejo de ficar sendo bi, ficar sendo homoafetivo, e ficar sendo homem, enfim. E aí se tomar, possivelmente algumas doses de hormônio masculino pode melhorar essa, não sei se vai melhorar isso, né? Mas aí que eles chamam de a cura gay, que a cura gay seria isso, seria apenas controlar os hormônios e pronto, estabilizar normal. Beleza, eu digo que tá certo, não tem nada de errado, né? Agora, se o homem é dominador, diz Abílio Santana, o homem é dominador, tá certo, e é dominador. Eu pergunto, não seria hipocrisia o pastor Abílio Santana falar sobre isso, já que ele deixou um rastro de bagaceira muito grande pelo Brasil por onde passou, algo relacionado a mulheres? É tão grande o que aconteceu que ele não tem nem condição de responder, porque é demais, é muita coisa. Então ele fala que um bispo amigo dele disse, olha, fala o seguinte, não entra nesses assuntos aí não. E a mãe dele falou, mãe disse assim, filho, tem coisa que quanto mais mexe é igual merda, quanto mais mexe mais fede. Mas é só isso mesmo, não tem... Então, acho que falar sobre homossexualismo, se alguém foi envolvido com prostituição sem controle, seria no mínimo hipocrisia. Em Mateus 23, Jesus falou sobre os hipócritas, que falam, mas não cumprem com o que falam. Então, qual é a diferença? Se o texto de Corinto, que nesse podcast, em outros vídeos até eu mostrei, começa dizendo, não erreis, nem os adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas herdarão o reino de Deus. Então, por que, digamos, um adúltero irá falar sobre homossexualidade se ele foi ou é adúltero? Então seria hipocrisia. Seria melhor a pessoa dizer, olha, para tocar nesse assunto eu preciso primeiro pedir perdão, porque durante a minha vida eu quis comer Deus e o mundo, comer todo mundo, eu quis pegar tudo que era rabo de saia, foi escândalo, eu ia ser excluído, me deram chance, é assim, mas eu andei alugando mulher quando eu chegava nos hotéis, eu andei dando em cima de todo mundo, até mulher já de idade, eu disse, não é bem nova não, mas dá pro gasto. Então, para que hipocrisia de entrar nesses assuntos, né? Os meus pontos são esses aí, é baseado na hipocrisia, foi o que Jesus fez também em Mateus 23. Falou sobre a hipocrisia. E João Batista tem um conselho para o Abílio Santana. Ele diz assim, vá, produza frutos dignos de arrependimento. É só isso, não é? E, inclusive vou dar uma palhinha aqui. Vou dar uma ressalva aqui. Eu acredito que todo homem ou mulher que andou na prostituição só,
destruindo casamentos, querendo pegar todo mundo. Se essas pessoas pararem com essa prática, e está escrito que aquele que é convertido, quem roubava, não roube mais. E que agora, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Está falando de pessoas que não conheciam o Messias e conheceu agora. Não está nem falando de pessoas que estavam lá no mundo, veio para a igreja e quis pegar todo mundo na igreja, porque tem pessoas aí que têm um histórico de destruição nas igrejas, pegando todo mundo, né? Eu acredito que se essas pessoas, no caso do pastor Abílio Santana, que montou rede de óticas e foi deputado e juntou um patrimônio, eu creio que se seguir o que Jesus disse e seguir o que a igreja primitiva fez, fica tudo bem. Tipo assim, muitos que tinham propriedade vendendo, não estou dizendo tudo não, vendendo a propriedade, trazia o valor aos apóstolos e repartia cada um segundo a necessidade que cada um deles tinha. Imagina, se eu tivesse no lugar do pastor Abílio Santana, eu pegava um dinheiro, uma coisa assim, e eu repartia com os carentes, as pessoas, fazia umas campanhas assim. Ele fazia lá em Camboriú para tirar dinheiro, para enriquecer quem já estava milionário, né? Podia fazer também para os pobres. Eu acredito que isso, segundo Salomão, cobriria uma multidão de pecados, né? Não estou sendo juiz não, eu estou apenas acreditando no que está escrito na Escritura. Eu vou dar um exemplo aqui para não quererem me julgar, né? Que eu também nem sou réu, nem sou juiz. Estou dando o meu parecer, assim como Abílio Santana não está sendo réu de ninguém, também não é juiz sobre homoafetivos, né? Chegou um jovem rico para Jesus e disse: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele disse: por que me chamas bom? Ele estava dizendo assim: para de me elogiar. Tem gente que está lá na igreja: Jesus maravilhoso, tu és glorioso, Jesus, elogia. Mas não faz o que Jesus pediu, né? E aí, foi isso que eu falei para o pastor lá de Forquilha. Era Antônio José, não sei se era Forquilha, um pastor aqui da Assembleia de Deus. Eu fui pregar na igreja dele, aí ele disse: eu sou o representante de Camboriú, da extensão de Camboriú do Ceará, eu sou o representante. Só que eu tinha visto uma revista que manipularam a imagem dele, pegaram a imagem dele lá em Camboriú, na Secretaria de Missões. Eu vi lá, em cima do balcão, uma revista com a foto dele montada com um chapéu de palha na cabeça, segurando a corda de um jumento. Estavam pegando dinheiro para ajudar a missão no Ceará. A igreja dele era rica, né, do Antônio José, aqui do Ceará. Ele me mostrou uma Hilux, ele mostrou duas lojas, uma loja que estava abaixo da casa que ele morava, do irmão dele, que é uma casa gigante, e mostrou uma loja do outro lado da rua e disse: isso eu tenho porque eu sou inteligente, eu só digo que Jesus é bom. E você fala muito, aí não consegue, mas eu sou esperto, eu tenho essas lojas aqui porque eu só digo que Jesus é bom. Eu respondi para ele: mas Jesus não está pedindo para você dizer que ele é bom. Jesus disse para falar a palavra dele, não foi para pregar a boa nova dele, falar a verdade. Não foi para fazer negócio e não foi para dizer que ele é bom. Ele falou para o jovem rico: por que me chamas bom? Né? Sabe os mandamentos? Ah, eu tenho guardado desde a minha mocidade. Ele disse: ah, então você quer ser perfeito? Uma coisa te falta. Vá, venda o que tens, parta com os pobres, terás um tesouro no céu. Venha e siga-me. Pronto. Eu acredito que seja Abílio Santana ou seja qualquer um outro. Quer prosperar no reino de Deus, não é aqui na terra só. Porque os reinos do mundo eu te darei se prostrado me adorares, disse Satanás. E Jesus disse: retira-te, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele servirás. Quer servir? Então faz isso. Pega uns bens seus, reparte com os carentes, e eu acredito que terás um tesouro no céu. E os pecados serão perdoados. Eu digo assim porque muitos levavam a prenda, levavam a oferta para o sacerdote para que os pecados fossem perdoados. Eu não estou dizendo que é assim, essa é a doutrina, Não, eu estou dizendo que eu vi na Escritura isso. Se você concorda, amém. Se não concorda, amém também. Abreviando. Porque Deus fez o homem dominador. Jesus disse: quem quiser vir, pois me negue-se a si mesmo. Negue também, Abílio. Por que os pastores não negam? Eu neguei. Eu neguei ser pastor de igreja, deixei de ser líder de igreja, deixei de ser itinerante, eu estava fazendo certo. O que eu recebia eu repartia, do jeito que está escrito na Escritura. Né? Meu irmão mais velho diz: o que você faz não pode dizer para ninguém. Mentira. Tem de dizer, tem de testemunhar. Foi Jesus que ensinou. Eu tenho de dar o exemplo e tenho de dizer aos outros para fazer. Não trata-se de uma esmola. Jesus disse assim: quando deres uma esmola, não saiba a tua mão
direita, o que faz a tua esquerda. Não saia tocando trombeta. É medíocre. Ó, tá vendo aquele mendigo ali? Eu dei uma esmola para ele. Não. Mas se você tem dinheiro como o Michael Jackson tinha, e deu $300 para uma menina, lá na favela, lá vou dizer assim, lá na rua, para uma menina que era mendiga. E aí, quando ele foi voltando com inseguranças para o carro, viu que um homem estava tomando o dinheiro da mão dela. Então ele foi lá, deu $200 para o homem, deixou 300 com a menina e passou a noite dando $100 para cada mendigo que ele via. Isso foi muito bom, isso é um testemunho. Ele nem contou, mas os seguranças dele contaram, mas isso tinha de ser divulgado para que outros façam a mesma coisa. Sendo assim, o mendigo não ia passar fome, é uma coisa tão boa. Jesus falou para não ser exaltado, arrogância. Aqui, na Escritura, se eu digo que eu fui líder e eu recebi e eu reparti, não tem glória para mim não, eu recebi, eles me deram. O que eu fiz foi apenas distribuir com outros, porque foi a mesma coisa que os apóstolos fizeram, receberam e distribuíram, entende? Mas quando eu falo isso, aí meu irmão mais velho passou a vida toda dizendo que eu não podia falar, porque eu estava falando para me mostrar, para me exibir. Não é, eu vou passar a vida toda dizendo isso, para que os outros façam a mesma coisa também. Imagina se todos os pastores pegassem um terço dos dízimos e das ofertas, ficasse com a outra parte, que não seria para ficar assim, né? Os levitas não faziam isso, mas eles usurpam de seus levitas de receber dízimo e oferta e ficam com tudo. Se pegasse pelo menos 30% e repartisse com os carentes, então o problema estava resolvido, era muito bom, né? Mas eles mentem, eles dizem que tem demônio, diabo, é tanta coisa. O diabo é eles mesmos, é cão de carne mesmo, que pega os recursos e não divide com os carentes. Então, é aí que está o problema. 99,9% dos problemas da igreja é falta de dinheiro. Se o pastor repartir um dinheirinho para cada um, pronto, acabou o problema. Não é para pedir para os pobres se sacrificar e dar dízimo para eles. Não, cão. Não, diabo em forma de gente. Não faça isso. É para dizer que os que têm recursos, que têm, né? Está escrito que as mulheres serviam Jesus com as suas fazendas, as mulheres ricas. Os que têm, traga contribuições para ajudar os que não têm. Não é o cara estar desempregado, você está desempregado porque não está sendo fiel a Jesus. Mentira. Mentira, porque era só uma etapa, era uma terceirização, o trabalho acabou, está em busca. Então, irmão, venha para cá para orar, para Deus dar emprego, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você só diz isso porque mente, usurpa dos dízimos e enrica através disso e diz, Deus me abençoou. Não, não abençoou. Você negociou com as ovelhas porque é cão guloso. E o juízo te espera. Ah, eu vou prestar conta com a igreja diante de Deus. Sim, mas não vai prestar conta porque era pastor, não. Vai prestar conta porque é mercenário. E vai ouvir aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. Você se pôs no meu lugar. Traidor, talarico da fé. Tomando o lugar do noivo, assumindo o lugar de Jesus e usurpando da noiva tudo. Abusando da noiva. Essa é a realidade. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, eu neguei o sistema. Paulo negou. Por que a Bíblia não nega? Mas ensina que os homoafetivos têm de negar. Porque você não nega a sua natureza também. Tá bom? Ah, pastor Frank, você está aproveitando que ele está falando a verdade para falar outra. É claro que sim. Jesus não fez isso o tempo todo. Você conhece Jesus? Leu na Escritura? Que ele aproveitava tudo para falar verdades? Entende? Ele viu lá fora, no alpendre, na parede, as caixinhas colocadas para oferta, a viúva colocando lá, e ele perguntou o que as pessoas achavam, quem tinha ofertado mais. Ele mesmo respondeu e disse, a viúva tinha 3 moedinhas, os outros deu o que sobrava, mas ela deu tudo o que tinha e tal, e fez uma mensagem ali. Jesus fazia isso o tempo todo, cara. A pessoa que mais me inspira a falar é o Messias. Se ele não tiver vindo, ele for um personagem da história, foi um tiro no pé do sistema. Porque para mim, o ensino dele é muito bom, é maravilhoso. Muito bem. Aí os milagres que aconteceu através de ti. Eu confesso que eu sempre acreditava usar o nome de Jesus. Mas depois descobri que nem o nome de Jesus é correto. Seria mais Yahushua, por quê? Porque no aramaico, que o nome de Jesus seria aramaico, não tem J, seria Iesus, não seria Jesus. Então não tem Jerusalém, é Yarushalém, não tem Judá, é Yahudá. E vai por aí afora, o nome não é Jesus, mas Yahushua seria outro nome, né? E enfim,
Então eu acredito que é pela fé, e acredito também, existem muitos poderes, tanto do Criador para fazer um milagre verdadeiro, como um poder das trevas para fazer um milagre falso para enganar as pessoas. Lá no Egito, Moisés soltou a vara, transformou-se em cobra, os magos soltaram as varas, transformaram-se em cobra também, e a cobra de Moisés engoliu a cobra dos magos. Jesus disse, muito naqueles dias me dirão, fizemos milagres, sinais em teu nome. E ele vai dizer, aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu via o pastor Marco Pereira dizendo, e dominando os demônios nas favelas, nos lugares, ele ia nas cadeias, e aquele evangelho explosivo, mas também via as notícias de que abusou tantas mulheres. E vi na Escritura que muitos dirão, eu fiz milagres e sinais. Ele vai dizer, mas aparta-te de mim, você, não te conheço, você praticava a iniquidade, se ponha no meu lugar. Ou seja, falando o que eu disse sem eu ter dito, dizendo o que eu estava fazendo sem eu estar fazendo. Muitos, como Marcos Pereira, expulsaram demônios, como disse os fariseus para Jesus, por Beelzebul. Não, ele é homem de Deus. Amém, que seja. Quando você fala a verdade baseado nas Escrituras e aponta algum personagem que tem um perfil da Escritura, aparece uma lista de idólatra muito grande. Sempre teve. Vocês sabem, né? Que foram os idólatras de Anás e Caifás, que eram todos eles, o povão, instigado por eles, para depor contra Jesus, para gritar, crucifica, crucifica, não temos rei senão a César. É por isso que o sangue inocente recaiu sobre eles, e no ano 70 eles pagaram o pato por ter negado o santo. E quantas vezes estamos falando aqui a verdade e aparece um enviado pelo capiroto mesmo, pelo cão chupando manga, como a gente diz aqui no Ceará. E vem dizer que a gente é mentiroso, que é frustrado, que é não sei o quê. Aí eu digo logo, frustrado é você, é seu pai, é sua mãe, é o seu filho. Aí digo logo que ele é corno, que ele é broxa. É assim, eu entendo que ser santo é ser separado para o Criador. Mas não me diga que isso é santo, não. Esse pessoal vem cheirando santidade. Quando a gente menciona sobre o Espírito Santo, eles vêm dizendo, você blasfemou, não tem perdão para você, você é do diabo. E quer que a gente diga, oh, eu te amo. Você é a luz do céu que veio me iluminar. Tenha misericórdia deste pecador. Não, não, não. Eu mando esse, entendeu? Esse F, eu mando esse lascar. Mas eu sou também cavalheiro, educado, manso. Eu sou uma pessoa do bem, eu sou mel. Mas para esses servos do Satanás, eu sou fogo abrasador. Eu digo isso porque Elias zombou dos profetas de Baal e de Asherá. Disse que Baal estava cagando, tinha de fazer as necessidades e não estava atendendo eles. João Batista zombou dos fariseus, chamou eles de árvore podre que não dá fruto. Jesus também xingou os fariseus em Mateus 23. Eu não xingo o santo. Irmão, pode errar. Contra mim eu perdoo, irmão. Mas inimigo da cruz, da fé, blasfemadores, que sabe que eu estou falando a verdade e vem rangendo os dentes contra mim, eu boto é para lascar também. Quero nem saber, né? E digo mais, se tivesse na minha frente também, eu duvido que tivesse coragem de estar na minha frente e falar besteira como muitos falam, porque pessoalmente, muitos tentaram falar e não conseguiram, saíram fora, né? Mas covardemente, de longe é fácil, né? Pois é, muito bem, eu concordo que Deus fez o homem para dominar, mas o problema é que o homem tem sido dominado por espíritos. Uma das formas que os homens são dominados, foram e estão sendo, eles se faziam reis através de genealogias, através da espada, de serem generais e terem coragem de estarem lá na frente, se faziam reis. E a pior coisa do mundo que aconteceu, uma das piores coisas foram os reinados. Os reis obrigaram os súditos a construírem pontes, morrendo lá. Obrigaram a construir castelos e a construir tanta coisa, a arrastar pedras. E cobrança de impostos, e por qualquer coisa eram enforcados, eram mortos. Foram os períodos tiranos, sangrentos, malignos, foi de reinados e dinastias, principalmente no Egito, na China, no Japão, por exemplo. Os homens que foram reis, quantos deles, e os reis do Vaticano? Neva, Caracalla, Nero, Trajano, Alexandre, Júlio César e Domiciano, e os líderes, os papas, desenvolveram todo tipo de tortura para aqueles que crescem de verdade no Criador.
esteira de estiramento, sala de quebrar, todo tipo que você imagina de tortura. Em nome de Deus eles criaram. Então assim, um rei, ou um presidente, ou um primeiro-ministro, um monarca, seja quem for, tem sido os caras mais perto de Satanás. Vou dar um exemplo aqui. Luiz Inácio Lula da Silva. Quem bancou a campanha deles foram banqueiros, comedores de carne de defunto, possivelmente, destruidores de vida, banqueiros internacionais, a nata da maçonaria. E esses banqueiros, eles bancam ambas as campanhas, digamos, do Lula e do Bolsonaro, mas eles, para parecer que está tendo uma disputa. E aí paga marqueteiros como o Felipe Neto da vida e faz com que o Lula ganhe. Para que o Lula, se tiver de privatizar para algum deles que bancou a campanha, eu vou privatizar, eu vou pegar um bem, uma empresa brasileira que foi feita para gerar dinheiro para saúde, educação e segurança, eu vou dar para essa pessoa e dizer que ele pode pegar pelo BNDES para algum banco e financiar isso aí. Eu vou dar de graça para ele ainda pagar com empréstimo no banco. Pronto, não vai mexer em nada, eu vou dar para eles. Por quê? Porque bancaram a minha campanha. Me botaram aqui para trabalhar para eles, não é para brasileiro. Mas o brasileiro pensa que o voto dele pôs ele lá. Não, não, não. Eles têm o poder de botar, eles põem a mídia e escolhem quem eles querem. Eles escolhem o pior para ser o melhor. E o pior dessa vez era o Lula, o maior representante da nova ordem mundial. Então, é isso que acontece. Esses são espíritos que possuem essas pessoas. Eles estão na frente das nações, mas não conseguem pegar as riquezas das nações e distribuir entre os patriotas. Olha, o Brasil é o maior país da América Latina e riquíssimo em todo tipo de minério e riqueza que você possa imaginar. E fica exportando essa riqueza, vendendo por 25% do valor para dezenas de nações que exploram. É como disse Enéas Carneiro, o Brasil podia fechar suas fronteiras e viver com o que tem aqui dentro e todo mundo ser rico. Mas essa riqueza é drenada por esses agentes de Satanás que estão na frente da nação. E aí, outra forma que o homem é dominado. Deus falou para dominar, mas infelizmente os homens são dominados. Os representantes políticos, fora presidente, né? São pessoas que dizem, eu estudei, eu sei administrar, eu posso ser governador para te representar, eu posso ser deputado para te representar, eu posso ser vereador, líder da Câmara, eu posso ser prefeito, eu posso ser senador, posso ser deputado federal ou estadual, eu posso ser isso aí e te representar e representar esse povo. Cara, quando tem tanta gente precisando de recurso, aí tinha um desse aqui, Abílio Santana, estava representando, preocupado com ideologia de gênero, preocupado para que uma lei não passe, para que não sei o quê. Poxa, a preocupação maior deveria ser botar comida na mesa das pessoas, que as pessoas pegam Bolsa Família, que ainda foi um benefício tão bom que foi conquistado, um benefício bom, que é o Bolsa Família, estão vivendo disso. Muitas pessoas na Bahia, no Ceará, no Nordeste estão vivendo disso, do Bolsa Família. Foi uma bênção para as pessoas. Aí estes que não dão nada, muitas vezes o que faz distribui alguma coisa lá da política que não tira do bolso e diz eu fiz, ainda querem tirar, ainda dizem que a Bolsa Família é uma miséria. Não, miséria era antes, isso já é um recurso, era para aumentar isso, se fosse para aumentar. Não, é para a gente tirar isso e dar trabalho digno. Quando foi que isso aconteceu e durou? Quando foi que durou? O que nas entrelinhas estão querendo é ainda tirar um recurso que está ajudando as pessoas. Por quê? Porque são usados pelo diabo, de uma forma ou de outra. Né? Então, as pessoas que dizem representar, o que eles fazem é só enricar. O que eles fazem pelas pessoas? É quase nada. Aqui tem um vereador, não vou citar nome não. Citar nenhum nome não. É ainda parente meu. A casa dele, meu irmão, eu fui uma vez falar com ele, parecia eu pensava que era um cemitério, as paredes brancas assim bem grandes, eu pensava que era um Campo Santo. Era não. Era o muro em volta da mansão dele, vereador. E aí eu estava marcado para conversar com ele, eu estava aguardando ele chegar, que ele estava na igreja, né, na igreja católica, né, essas pessoas vão na igreja onde tem gente, né, para aparecer. E aí, na hora que abriu o portão, que eu fui entrar, o portão foi fechando. Eu tive de entrar quase correndo, eu falei, tá errado. Como é que eu vou falar com um cidadão desse jeito? Meu pai do céu, então você vê. É um povo importante, é um povo... E esse povo não é representante do povo em si. Eles são pessoas usadas pelo diabo só para acumular riquezas para ele. Riqueza que era para ser distribuída com o povo, né? Então a ganância pelo dinheiro pega político, pega os pastores, os padres, todo mundo. Mas você que tem a língua ferina, você que chega aqui para me julgar, você já experimentou fazer isso? Você ser pastor e abrir mão do seu dízimo? Porque quando eu falo que dízimo era comida para ajudar os carentes, alguém, você é um frustrado. Frustrado não, seu merda. Eu sou alguém que estou renunciando
receber esses dízimos, essas ofertas, dando o direito, dizendo que é para ser cuidado, primariamente são os carentes, são os pobres. Isso é honroso. É você abdicar, você abrir mão do direito que você tem, da herança que você tem. É como se o povo de Levi dissesse, eu vou abrir mão de receber essas coisas e doar para outras pessoas. É o que eu fiz, prestando trabalhar com as minhas mãos e passar essa mensagem adiante. Porque tem pessoas que não entendem as coisas do Pai, só entendem as coisas dos homens, mas não entendem as coisas do Pai, né? É como Jesus disse para Pedro, para trás, Satanás, porque tu não entende as coisas de Deus, só entende as coisas dos homens. Então, a prostituição é uma outra. Diga-se de passagem, pergunta ao pastor Abílio Santana sobre a prostituição, sobre a dependência de mulheres. Eu digo porque meu pai, a maior parte da vida dele foi preso na prostituição de mulheres. Bebida, ele nem era versado em beber, ele bebia também um pouquinho, mas ele gostava mais de cerveja, não era ficar bebendo cachaça. O que ele era viciado era em mulheres. Ele e muitos pastores que eu conheci, não é? Mas esses pastores têm a careta de pau de dizer aos homoafetivos, você tem que renunciar a si mesmo. Cara, e para você que é religioso, que é crente fundamentalista, mas tá falando a verdade, tá certo, meu amigo. Mas falar a verdade sem praticar não é hipocrisia, não. Não é farisaísmo, não. Não foi nisso que Jesus bateu o tempo todo. Vamos ser honestos, né? Vamos ser honestos. Hipocrisia. Hipocrisia, os homens são... enquanto... Tá certo, eu concordo. Que o homem tem de dominar. Ele não pode ser dominado, ele tem de dominar. Mas o homem está dominado por isso. Está dominado por reinar sobre os outros, por querer representar os outros, pela ganância, pela prostituição e pela hipocrisia. São padres e pastores na frente do povo e políticos falando uma coisa que eles não vivem. Simplesmente estão na malha da besta das águas, que está junto com a besta da terra, que a besta da terra seria o poder político, biblicamente, e a besta das águas o poder religioso. São tudo hipócrita. Não falam o que vivem, não praticam o que falam, não é? Estão presos aí, são aprisionados. E a fama, por exemplo, as pessoas fazem tudo pela fama, engolem sapo. Lá em Camboriú, quando eu estive lá em 2011, a primeira vez, disseram para mim, você aqui vai engolir sapo, você vai comer o pão que o diabo amassou, você vai sofrer aqui. Tá vendo aquele neguinho, a expressão que um pastor falou, aquele neguinho ali, dormiu nos bancos aqui no refeitório aqui, viu, do pavilhão. Dormiu por aí, que nem um mendigo, viu? Mas quando teve uma chance e viram que ele era bom de tirar oferta, tá aí, é filho do papaizinho Cisino. A pessoa falou, um pastor falou na época. E agora, olha o carrão dele ali, Olha o carrão dele lá. Caríssimo. Olha a esposa dele, a princesinha. Olha ele agora, é filhinho de papai agora. Tá vendo? Isso aqui é um reino, isso aqui é dessa forma. A pessoa falou isso aí, viu? E agora, o cara teria fama, pregaria nos Gideões e tudo, né? E isso aconteceu com muitos lá. E eu falei, não, eu tô de passagem por aqui. O que eu comi foi o pão da vida que amassa o diabo. Não é comer pão que o diabo amassou. Eu comi o pão da vida, que é Jesus. Que é crer em Jesus, isso é comer o pão da vida. E eu estou de passagem por aqui. Porque a minha mensagem não iria ajudar. Eu preguei contra as mensagens de autoajuda, as mensagens para tirar oferta. E não tirei oferta em lugar nenhum para ninguém. Não. Eu simplesmente fiz a minha parte, o trabalho que meu pai me deu, eu fui embora ileso, de cabeça erguida, e eu tenho provas disso, né? Porque toda vez que eu falo, aparecem umas pessoas com dor de cotovelo, uns cristãos da fé falida, uns prostitutos da fé, e vêm querer negar a verdade que está na minha vida sem me conhecer, e sem saber, apenas ver um pouquinho de um vídeo e ignora. Mais de 300 vídeos, quase 400 vídeos, e diz que me conhece, né? Sei não, viu? Deus não fez o homem para se abrasar, homem com homem ou mulher com mulher. O Abílio Santana diz. Eu digo também que Deus não fez o homem para se abrasar com todo o rabo de saia que vê, não. Para ficar só com a esposa, mas não deu, né, seu Abílio? Você e outros aí não conseguiram, né? Por onde viu mulheres que quis pegar tudo e agora quer dar uma de aferidor da medida, não é? Eu digo que Deus não fez o homem para procriar com várias mulheres, né? Deveria ser só com uma mesmo, né? Mas não, né? Tem de procriar com várias mulheres, né? E fica difícil até de assumir, né? Por causa da hipocrisia. Se assumir o filho, está dizendo que não tem possibilidade de ser homem de Deus, porque está escrito, o obreiro seja marido de uma mulher, mas foi marido de outras, né? É complicada a hipocrisia. Então,
eu acho que o texto é muito claro, assim como a Bíblia Santana diz assim, o texto é claro, a Bíblia é clara, a biologia é clara, o texto é claro, não erreis, nem os adúlteros, vem primeiro. Opa! Se o Abílio olhasse aí esse texto, nem ia na parte de homoafetivos ou de sodomitas, como está escrito no texto, afeminados ou sodomitas, nem ia, ficava logo na parte do adultério, né? Os adúlteros, não erreis, nem os adúlteros, primeiro vem o adúltero, né? É como tem um ditado aqui no Ceará que diz que macaco só olha para o rabo dos outros, né? Mas cada macaquinho tem um rabo atrás dele, né? Pois bem, isso é um ditado aqui. Isso não é racismo nem nada, não. Seja com branco, seja com preto, seja com pardo, seja com ruivo, seja com quem for. O macaco só olha para o rabo dos outros. Ou seja, está notando que tem um rabo atrás do Goku, mas atrás dele tem um rabo também que às vezes está enrolado até ele está sentado em cima e não está lembrando que tem um rabo gigante, né? Pois bem, então antes deveriam falar sobre, por exemplo, antes de falar sobre homoafetivos, deveriam falar sobre adúlteros. Aí pronto, ia pegar na própria pessoa às vezes, né? Então não teria nem como falar mais nada. Então, se não tem o que falar, esteja calado nas igrejas, né? Se não tem o que falar, se não vai edificar, esteja calado na igreja. Está escrito em Corinto. Se vai falar a língua, mas não tem quem interprete, esteja calado na igreja e fale consigo só e com Deus. Porque se eu orar em inglês, que eu não conheço inglês direito, só algumas palavras, meus filhos são bem versados em inglês, são bem fluentes. Mas se eu conheço um pouco de inglês e eu vou falar com Deus em inglês, Deus conhece todas as línguas, está tudo bem. Mas se eu for falar na igreja, profetizar em inglês, é preciso ter um tradutor, se não tiver eu devo estar calado. Não foi assim que Paulo falou? Aí quando eu falo desse assunto aparece alguém, está blasfemando contra o Espírito Santo, acho que não tem perdão para você, vá se lascar, burro. Deixa eu terminar. Antes do adúltero falar para homoafetivos, deveria falar do próprio adultério. Segundo, eu acredito que antes de falar sobre homoafetividade, deveriam falar sobre dividir essas riquezas. Gente, a partir de 100 membros, os caras conseguem enricar, pegando 10% de cada um. E vai aumentando, vai aumentando. Eu digo o seguinte, que o que os pastores deveriam fazer é começar a dividir essas riquezas com as pessoas. Porque vai chegar um momento que vai haver uma fiscalização, vão aprender todos os bens e vão acabar sendo presos. Porque já começou. É a queda da Grande Babilônia. Eu falei aqui na cozinha da minha casa, o meu irmão estava construindo aqui e estava a minha mãe. Eu falei, olha, vai chegar um momento que os líderes vão serem presos. E eu ouvi aquele pastor chamado Anderson Silva dizendo que participou da prisão de vários líderes que foram presos, né? E vários pastores, né? E está acontecendo. E em larga escala, sabe? Pastores presos, usando droga, tentativa de assassinato, roubo, lavagem de dinheiro, e estelionatário, e todo tipo de coisa, abusos que você possa imaginar, né? E vai ter em maior escala, né? Então eu digo, reparta, faça o que Jesus falou com o jovem rico, né? Vendo o que tens, parta com os pobres, seria muito bom, mas eu tenho certeza que não vão fazer. Porque está escrito que com a queda da Babilônia, os comerciantes chorarão porque perderão suas riquezas. Eu vou concluir dizendo o seguinte, ó, tá aqui, ó. Atos 6:1. Houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Por quê? Os gregos estavam reclamando dos hebreus que estavam alimentando as viúvas judias e estavam dando pouco para as viúvas dos gregos. Ou seja, era importante cuidar das pessoas carentes. Eles faziam na igreja primitiva, né? Eu tenho certeza que os líderes deveriam fazer a mesma coisa. Em Atos 6, do 2 ao 6, está escrito que foram instituídos 7 diáconos nessa época para cuidar das mesas dos famintos. Por que que os diáconos nas igrejas evangélicas é só para tirar dinheiro para o cofre do pastor? Por que não tem os diáconos para ser enviados, para fiscalizar a casa dos irmãos e não deixar faltar o pão? É por isso que eu não faço parte mais dessa prostituta. Eu só faço parte da igreja do Messias, que é virgem, que é pura, que é santa, que é exclusiva, que é de boas obras. Não essa prostituta como a Aulai e Aulibá, como Judá e Samaria que se prostituem após outros deuses. E os deuses são os homens que estão aí. Ao mesmo tempo que os demônios são homens também. Os que mais me deram trabalho não foram espíritos que estavam abduzindo pessoas. O que mais me deram trabalho foram cão de carne, pessoas nojentas que ficaram caluniando, falando besteira, e o pai revelou quem eles eram, né? Cheguei aqui no lugar que eu estou morando, não vou citar nome aqui, e tinha um pedófilo que falou com as pessoas crentes, dizendo que o que eu tinha era lábia.
E o que eu fazia aqui era campanha de quilo. E o que eu disse nas igrejas, quando eu preguei as últimas vezes, em 2014, é que eu queria um evangelho prático para ajudar o carente. Mas depois descobriram que o cara que estava falando mal de mim era pedófilo. Não vou citar o nome aqui nem nada. Entendeu? E aí, mas como ele faz parte da igreja, então não tem punição, não tem nada. Até um presbítero falou para mim, não se preocupe não, irmão, que Deus vai punir ele, que ele vai punir. Deus nem existe. O Criador não está nesse negócio, não. O Criador, ele não tem nada a ver com essas igrejas. Isso aí é simplesmente, são cabarés espirituais. Foi o que Jesus bateu. Eu provo que o que é ensinado na Assembleia de Deus, que eu fiz parte há mais de 20 anos, é tudo contrário da Escritura. Eu provo. Pegue doutrina por doutrina, que eu desfaço tudo isso pelo sofisma da verdade da palavra. Aí o Abílio Santana disse que para os homoafetivos tomar vergonha na cara e dominar isso aí. Eu digo o seguinte, o que aconteceu no Brasil de ter tanto homoafetivos aí, lésbicas, a culpa são dos pastores evangélicos. A culpa são deles, eu vou dizer por quê. Ezequiel falou, escute bem, antes eu queria tirar pedra, senão eu devolvo a montanha no seu quengo, como diz o cearense. Ezequiel disse que o problema de Sodoma e Gomorra foi ter em abundância e não repartir com os carentes e os necessitados. Então Deus permitiu que eles se tornassem pecadores e simplesmente invertesse a ordem de tudo, homem com homem, mulher com mulher. Mas começou porque tinham e não repartiram com os carentes. Eu acredito que no Brasil, todo mundo sabe disso, a história de Edir Macedo, que ficou milionário e é banqueiro hoje, e Valdemiro e todo mundo comprando propriedades e riquezas e fazenda e não repartindo com os carentes. Então o pai permitiu que num país como esse, que teve recursos, tanto políticos como líderes, e não repartiram com os carentes, surgisse bastante pessoas virando a casaca, fazendo tudo. Então, da mesma forma que Ezequiel viu sobre Sodoma e Gomorra, o Brasil, Gomorra, eu acredito que a culpa foi de pessoas não repartir com os carentes, Deus entregou às próprias paixões, e isso veio ocorrendo. E diga-se de passagem, um número exorbitante, muito grande, de homens que não saem do armário, porque são hipócritas, são pastores, são líderes, são muitos deles. Eu já ouvi vários falando. Aqui no Ceará tem vários dirigindo igreja que são homoafetivos, mas ninguém mexe com eles. É uma zonça braba. Eu não estou falando do homoafetivo, estou falando dos líderes que não soltam o osso. E continua aqui. E também abuso infantil tem demais entre os pastores. Tem muito, entendeu? Então a hipocrisia, querer entrar nesses temas, querer falar, eu acho mesmo que um monte desses abutres aí, esses carniceiros, deveriam pegar dos seus bens e repartindo com os carentes, os seus pecados iam sendo perdoados. Eu acredito que seria melhor isso, deixar a velha prática e praticar uma coisa boa, porque esse sistema se fecha. Já dizia Marco Feliciano, o verdadeiro representante da Babilônia, do cabaré espiritual. Se a igreja católica abafa os podres deles, deveríamos fazer a mesma coisa. A gente fica falando, é para abafar, que é para continuar. Você tem o pédodo que está abusando, né, de criança, deixa ele abusar de 20, 30, 40, passar a vida toda, abafa o caso. É isso aí. Nas entrelinhas, isso. Nas entrelinhas não, essa é a realidade. Aí o Abílio Santana dá um conselho também, mas também é o seguinte, tem de sair do meio, tem de cortar o vínculo. Foi o que eu fiz. Abílio Santana está hipocritamente falando para os homoafetivos. Se você quer deixar de ser homoafetivo, ser apenas macho mesmo, então você tem de sair do meu deles, ou seja, venha para a igreja, porque aqui eu vou tirar 10% de tudo que você ganhar, e você vai me obedecer e se tornar mais um escravo aqui. Você, na teoria, ficaria livre da homoafetividade, mas ficaria agora preso como um prosélito dos fariseus. Jesus disse, vocês percorrem terra e mar para fazer um prosélito, e depois de feito fazeis merecedor do fogo do inferno 2 vezes mais do que vós. Então é o que acontece. Mas aí ele diz, você tem de sair do meio, tem de cortar o vínculo. Pronto. Como eu vejo que a maior prostituição espiritual é a religião, é a igreja ensinando o contrário da escritura, usando o nome de Jesus e mentindo, eu cortei o vínculo e saí do meio também. E por último, ele disse, querer Jesus como Salvador é uma coisa, e não como Senhor, é o que as igrejas inclusivas estão fazendo. Então eu digo, não é só as igrejas inclusivas não. Todas as igrejas evangélicas no Brasil, para funcionar como uma entidade sem fins lucrativos, e vamos traduzir entidade por empresa, e só é fins lucrativos, porque o material que vende é invisível, é a mentira. Então eu digo que são todas, elas não têm Jesus como Senhor, apenas como Salvador. Vem para cá, ele vai te salvar do problema financeiro, vai te salvar disso, daquilo, ele vai mentir. Que Jesus veio para salvar da vida eterna. Ele disse, no mundo tereis aflições. Então são todas, sem exceção, são todas. Para começar,
Na hora que uma igreja, que um grupo de gente quiser servir a Jesus, a primeira coisa, vai derrubar o templo, porque foi o que Jesus apregou e fez. Vai ser o verdadeiro adorador que não adora em templo nem em monte, porque foi Jesus que falou para a samaritana. O dia veio e a hora chegou, há 2000 anos atrás, já chegou. Que os verdadeiros adorarão não é no templo, o verdadeiro adorador, e nem no monte, mas é em espírito. Foi Jesus que falou, então acabou. Já derruba o templo, é a primeira coisa. Segunda coisa, não tem de se ajuntar no lugar. Ele diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio. Quer reunir? Onde é que eu me reúno? Na sua casa. Vou dar um exemplo aqui. Na casa do meu irmão mais novo, tem ele, a esposa e uma filhinha, a Elise. Pronto, já tem 3. Onde tiver 2 ou 3. Na casa do meu outro irmão, que é presbítero, já tem mais de 3. Entendeu? E vai por aí afora. Na casa do meu irmão mais velho, já tem 3 também. Não tiver 2 ou 3, é casa, não é templo. Nunca! Jesus disse, vão para o templo. Prepara uma casa para mim, para o meu pai. Não. Ele disse, na casa de meu pai tem muitas moradas. Aqui não tem morada certa. Ninguém dos apóstolos, dos discípulos, quando aceitaram a fé, tinha um lugar certo para ser igreja. Não. Por mais que tentassem fazer algo parecido, nunca foi aprovado pelo Criador. Nunca houve. E os textos que estão na Escritura que vocês me perguntam, eu tenho resposta para todos eles. Desde a saída do Egito até o Novo Testamento, pesquisando, eu já pesquisei, eu já vi. O que é colocado sobre templo, colocam de uma forma falsa. Não foi aprovado pelo Criador. Então, meus queridos, é isso. Esse é o vídeo. Se gostou, dá um like. Se não é inscrito, aproveita e inscreva-se agora. Ficou longo novamente, mas o que eu vou fazer? Não tem como falar a verdade com um shortzinho, não tem como... Apenas um fragmento de verdade, apontando o caminho. Mas falar mesmo não tem como falar no Quai, dessa forma, no TikTok. É que não é TikTok. Pise e sente e descanse. Não tem como só TikTok, não é campainha, não tem... Entendeu? Então é isso aí. Até o próximo vídeo, estamos juntos. Um grande abraço.